Eu gostaria de dar boas-vindas, né, a todos os estudantes, servidores que conseguiram estar aqui presentes hoje, né, celebrando esse dia importante com uma convidada, né, ilustre, que tem muita história já nessa luta, né, anticapacitista, e acredito que é relevante para todos que estão aqui compreenderem o que é esse anticapacitismo, né, para que a gente saiba se nós mesmos somos perpetuadores desse tipo de comportamento, de que forma a gente pode se policiar para que isso não aconteça. Eu acho que, especialmente para os estudantes que são do nosso campus, que são da área de saúde e segurança, isso é imprescindível para a sua formação profissional, além de, claro, da sua própria formação humana. Não é? Então, bem-vindos a todos que conseguiram estar aqui presentes. A professora Ana, né, como já informou, faz parte junto comigo do NAPNE do campus. A gente está, assim, em um processo de expansão do NAPNE e a gente conta também, a gente gostaria muito de contar com a participação de estudantes que estejam interessados em colaborar com projetos do NAPNE. A união faz a força. Então, a gente já coloca aqui também esse convite e aproveita essa oportunidade. Com a gravação dessa apresentação de hoje, acredito que a gente vai buscar deixar disponível no YouTube do campus, por exemplo, né? E aí quem não conseguiu participar vai poder verificar depois, né, todo o conteúdo. Acho que é isso, e aí a gente dá as boas-vindas à nossa palestrante de hoje, Amanda Tamires, como a Ana já explicou, né, qual é a sua formação. Boa tarde, gente, mais uma vez. Eu estou aqui apresentando. Pronto. Chegou para vocês a apresentação. A nossa fala hoje, a nossa conversa, né? Eu espero que seja uma conversa, pois assim a gente vai poder, de forma prática, ter uma visualização melhor das práticas anticapacitistas no nosso dia a dia, no mercado de trabalho e também na nossa vida de maneira geral. Então, eu começo falando um pouco da minha formação e da experiência, né? Minha formação inicial em pedagogia, com especialização em gestão educacional e coordenação pedagógica, e eu tenho 10 anos, são 10 anos, né? Quase 11, de experiência na educação inclusiva. Eu iniciei ainda na faculdade como estagiária, dando um suporte nas chamadas salas de aulas especiais, que são as salas de aula que a gente também, de maneira técnica, a gente chama de salas segregadas, né? Que são aquelas salas com alunos com vários tipos de deficiência. Então, nesse primeiro momento, eu pude ter a oportunidade de presenciar, vamos dizer assim, o preparo desses alunos para as salas inclusivas. Após o término da faculdade, eu comecei a atuar como tradutora e intérprete de Libras, com os alunos surdos que saíram dessas salas segregadas, as salas, vamos dizer, conhecidas, né, como salas especiais, e desde então eu não me vejo fazendo outra coisa, e é com base nessa experiência de 10 anos convivendo com pessoas com deficiência que eu venho hoje como aliada da inclusão conversar com vocês. O protagonismo dessa fala, né, sobre anticapacitismo e sobre o capacitismo em si, a gente sempre deixa para as pessoas com deficiência. Então, é a partir de falas desse protagonismo, de quem vive isso diariamente na pele, é que eu venho conversar com vocês. Então, de antemão, eu ressalto que toda nossa conversa é com base em pesquisas, em vivências, em relatos de pessoas com deficiência, que a partir desses relatos a gente pode, no dia a dia, dentro do nosso ambiente de trabalho, assim como na sociedade em geral, a gente pode, como posso dizer, analisar e mudar essa visão capacitista que a gente tem. Então, diante disso, a gente pode se perguntar: o que é capacitismo, Amanda? Vocês podem ter ouvido a palavra preconceito, discriminação, exclusão, segregação. Então, o capacitismo é tudo isso unido. Como eu posso dizer, o capacitismo a gente pode dividir em duas esferas, vamos dizer assim. Vai desde a supervalorização da pessoa com deficiência, né?
Por exemplo, quando a gente, qualquer atitude que a pessoa com deficiência tenha, que a gente diga que ela é um guerreiro, ou, não acredito que você consegue fazer isso, que legal você conseguir fazer isso, essa supervalorização de colocar a pessoa com deficiência enquanto herói, enquanto uma pessoa extraordinária por estar fazendo coisas que a gente pensa que para a gente são básicas, mas que para eles poderiam ser impossíveis, serem impossíveis. Então, a gente pode também visualizar o capacitismo, né, como um termo pautado na construção social. Por exemplo, de um corpo perfeito, né, que é denominado como normal, e da subestimação da capacidade de aptidão de pessoas, em virtude de suas deficiências. É como muitas pessoas com deficiências falam, né? As pessoas veem primeiro a deficiência para verem a pessoa depois. É como se ela fosse um sub-humano, vamos dizer assim. É como se toda a sua capacidade humana fosse restringida à deficiência. Então, basicamente é isso. Eu também esqueci de dizer para vocês que toda essa experiência também eu venho trabalhando com a questão da tradução audiovisual acessível, apesar de toda a minha experiência com surdos. No momento, eu também estou me capacitando e realizando trabalhos na área de audiodescrição, que é voltado para pessoas cegas e com baixa visão. Então, na parte audiovisual, né, de filmes, de comerciais, de propagandas, toda essa questão de televisão e cinema. E a partir do que é capacitismo, a gente pode se perguntar. Também trago aqui para vocês uma fala da psicóloga Soliana. A Soliana Coelho, ela é escritora, psicóloga e também é uma pessoa com deficiência. Como eu falei para vocês, aqui eu deixo o Instagram dela, como eu falei para vocês, todo o embasamento dessa nossa conversa hoje vai ser pautado em vivências, experiências e falas de pessoas com deficiência. Então, a Soliana traz para a gente essa citação, que sendo capacitismo toda discriminação, violência ou atitude contra a pessoa com deficiência. E aí se expressa desde forma mais sutis até as mais gritantes. É aquela história que começa na brincadeira e vai até a violência, né? Que seja ela física, psicológica, verbal, enfim. Outra coisa que a gente precisa também ressaltar é quem sofre com capacitismo. Ultimamente a gente tem visto muito em redes sociais muitas brincadeiras, é aquele famoso mimimi, né? A dor que não dói na gente. Então, quem sofre com capacitismo? A gente tem visto muitas piadinhas com capacitismo, já que é uma discussão, vamos dizer assim, é uma discussão antiga, porém que vem ganhando espaço com mais ênfase atualmente nas redes sociais e na mídia de maneira geral. E nas discussões acadêmicas também. Então, quem sofre com capacitismo? É importante mencionar que são as pessoas com qualquer tipo de deficiência. Amanda, e quem são essas pessoas com deficiência? Então, as pessoas com deficiências, elas passaram por uma carga histórica de muitas denominações, né, de muitas visões com relação. A gente vai desde a Idade Média, onde as pessoas com deficiências eram jogadas de penhasco, eram proibidas de conviver em sociedade, com aquela visão cristã de que somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Então, se essas pessoas não são normais, então elas são fruto do pecado de seus pais, são presentes do diabo e coisas do tipo. Até a visão que temos hoje, né, da pessoa com deficiência atuante na sociedade. Também as pessoas com deficiência passaram por um período de conceitual de doentes, da visão médica, né, de que a pessoa com deficiência é uma pessoa que não tem saúde. E isso vem mudando desde 2006, com a mudança conceitual estabelecida pela Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, proclamada pela ONU, que trata a pessoa com deficiência como aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial,
o qual interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. É aquela história, né, que a gente precisa deixar a nomenclatura clara. Não é o deficiente, é a pessoa com deficiência, porque a pessoa está além da deficiência. A deficiência é só uma característica a mais, como ter um cabelo curto, como ter os olhos verdes. Então, as pessoas com deficiência querem ser visualizadas dessa forma, como eu posso dizer, na comunidade surda, né, que é, vamos dizer assim, que eu tenho mais propriedade para falar pela convivência mais intensa com a comunidade, eles querem ver, não, serem vistos não como deficientes, mas como pessoas com deficiência auditiva, ou com deficiência auditiva ou surdez, porque deficiência auditiva são as pessoas que possuem algum grau de perda auditiva, que usam aparelho ou que não sinalizam em libras, e a comunidade surda, que é aquela própria com sua cultura, então eles querem ser vistos como diferentes. Diferente em que sentido, Amanda? Uma cultura diferente, uma língua diferente, com uma identidade própria, né? Dessa comunidade surda. Então, a primeira coisa no capacitismo é tirar essa visão de o deficiente, né? Vamos começar a utilizar, tentar a prática, como eu digo, não dá para a gente acabar com o capacitismo em 2 horas de conversa, em um dia. É uma prática diária, porque está tão enraizado de forma velada na sociedade, através da nossa formação, do nosso convívio familiar. É uma coisa já tão nossa que acaba que é um pouco complicado no dia a dia, a gente está se policiando, mas que com a prática do policiamento, nesse sentido, a gente pode chegar, vamos dizer assim, a ver a pessoa com deficiência além da deficiência. Então, eu trago para vocês os tipos de capacitismo mais falados academicamente, né? Então, o capacitismo médico. Ah, Amanda, todo médico é capacitista? Não, quando a gente chama de capacitismo médico, é aquela visão ainda de que a deficiência precisa ser curada, dessa busca de todas as maneiras para a cura dessas deficiências. Então, o que é muito perigoso também, porque mexe com questões religiosas, com a fé alheia, e com tantas outras coisas. Dentro do capacitismo médico também, temos aquelas falas nossas do dia a dia, nossas, quando eu digo da gente que não tem formação na área, de que precisa estar a todo momento analisando a nossa fala, o nosso comportamento com as pessoas com deficiência. Por exemplo, quando chego, eu tenho um filho cego e a pessoa, um vizinho chega e diz assim: olha, ele nasceu cego, bichinho, por que não procura um médico para fazer uma cirurgia? Como se o fato de ter uma deficiência desse, ou um filho com deficiência, desse abertura para as pessoas darem esse tipo de opinião, né? De dica. Temos também o capacitismo recreativo, que é o que se tem mais falado nessa semana, né? Que a gente tem vivenciado a luta das pessoas com deficiência. Na última semana, foi possível visualizar nas redes sociais alguns vídeos de pessoas com deficiência mostrando vídeos recreativos, vamos dizer assim, usar o humor, sabe? De forma pejorativa ou de forma como se por causa o humor desse a abertura para que a gente ofendesse as pessoas. Então, eu trago esse brinquedo que se popularizou, né, no país nos últimos tempos, que é um brinquedo que é de uso, vamos dizer assim, na área da psicologia há muito tempo, porém, como ele tem ganhado espaço agora dentro do Brasil, foi associado apenas, vamos dizer assim, ao autismo, porque a discussão que a gente está agora é mais focada no autismo por conta desse tipo de brincadeira, desses vídeos recreativos, desses memes que são feitos por humoristas que acham que a partir do humor eles têm a porta aberta para humilhar, para fazer brincadeiras de tons
capacitistas, vamos dizer assim. Então, é um vídeo de um humorista nordestino que ele fala que ele pega esse brinquedo, tá numa mesa de bar tomando cerveja, e tá com um brinquedo e fica, eu sou autista, ó, eu aqui. Então, foi um vídeo que repercutiu muito nas redes sociais, dentro, vamos dizer assim, das redes sociais de pessoas com deficiências que trabalham com humor também para combater o capacitismo, né? Então, eles vêm mostrando como não ser capacitista através desse humor. E o capacitismo institucional, que é o que a gente vai se basear hoje, o que a gente vai mais, vamos dizer, dar mais ênfase hoje. Dentro do capacitismo institucional, a gente tem os atendimentos em lugares públicos e privados, a gente tem a vivência dentro da escola, das instituições escolares, como, por exemplo, que é o capacitismo institucional, quando a gente acredita que um aluno não vai conseguir ser aprovado, a partir da visão que a gente tem desse achismo de que, a partir da deficiência dele, ele não vai conseguir, né, conseguir, vamos dizer assim, alcançar aquilo que é proposto pelas atividades, e esse achismo reina nesse tipo de preconceito, né, dentro do capacitismo, que a gente acaba julgando a pessoa, visualizando apenas a deficiência. E também, dentro do capacitismo institucional, a gente vai trazendo hoje a discussão do capacitismo no ambiente de trabalho. Então, a gente vai ver um pouquinho, através de experiências, de como vivenciar e não reproduzir mais o capacitismo nesse ambiente. Então, essa visão de que dentro do mercado de trabalho, de que quando se vê uma pessoa com deficiência dentro, né, desse ambiente, de que ele não vai conseguir realizar as atividades, essa visão de questionar a capacidade profissional de uma pessoa pela deficiência dela. Então, dizer que ele não vai, que a pessoa não vai conseguir, que a pessoa só vai atrapalhar o andamento de um projeto, de uma atividade realizada dentro do trabalho, que essa pessoa só conseguiu porque deve conhecer o dono, por não acreditar nessa capacidade. E sempre essa fala de que por cota é muito fácil conseguir entrar. E a gente vai conversar sobre isso um pouco agora. Por exemplo, aqui no Brasil, estima-se que 45,6 milhões de pessoas tenham algum tipo de deficiência. E o que é que as pesquisas mostram? Que apenas 1% dessa população está dentro do mercado de trabalho. Então, essa fala de que entrar por cota é muito fácil, cai por terra quando a gente percebe essa dificuldade desse grupo de pessoas com deficiências de entrarem, né, nesse mercado de trabalho. Mandy, por que isso acontece? A gente acredita que isso acontece por conta do descumprimento da legislação. Desde 2001, a gente tem a lei de cotas, né, que estabelece que a partir de 100 funcionários, a empresa precise, como eu posso dizer, separar uma porcentagem de 1%, vamos dizer assim, são 5%, na verdade, de vagas para pessoas com deficiência. Mas é aquilo que eu sempre digo, né? Aqui em Patos, atualmente, eu sou pernambucana, eu sou filha de Vitória de Santo Antão, e atualmente, desde 2018, eu moro em Patos por conta do trabalho. E aí, quando eu cheguei a Patos, aqui a procura sempre por intérpretes, eles recorrem ao instituto, porque não sabem onde procurar. Aí sempre alguém diz, lá no IF tem. Então, eles sempre ligam perguntando, pedindo ajuda para formações, essas questões. E, normalmente, algumas empresas também procuram o instituto, perguntando se a gente tem alunos para indicar para o trabalho, né? Mas eles já vêm com uma lista enorme de regras. Não pode parecer que tem deficiência. Então, tem que ser não pode, essa história de não pode parecer que tem deficiência, que é o que a gente traz como deficiência leve. Então, eles já botam que não podem ser cadeirantes, porque tem escada, não podem ser surdo, porque vão precisar contratar um profissional de interpretação e tradução, não podem ser cegos, porque tem muito obstáculo dentro da empresa. Se for autista, tem que ser um nível de autismo muito leve, porque senão eles vão ter que fazer esse acompanhamento. Então, existe a cota, existe e parece que fica meio que estabelecido como
Não como, eu quero ter pessoas aqui fazer por cumprimento da lei. Fica parecendo uma coisa forçada. A gente também tem a lei 2015, né, que é a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, que fala sobre acessibilidade como direito fundamental, mas as empresas não estão preocupadas com a acessibilidade. Elas estão só preocupadas com essa questão de garantir que tenha uma pessoa com deficiência dentro desse ambiente para mostrar que são acessíveis. E é nesse sentido também que eu trago essa chave para vocês, que é aquela questão que eu falei, né, da supervalorização, de não acreditar que as pessoas com deficiência são capazes de realizar suas atividades para as quais elas são formadas, e a gente traz isso muito também nesses últimos momentos da Paralimpíada. Aí eu vi da minha própria mãe. Eu assisti ontem, tão bonitinho, eles tão guerreiros. Menina, não sei como eles conseguiram. Mãe, é com treino, eles treinam como qualquer outro profissional da área de esporte, é treino, eles estão lá todo dia, muitos treinam de domingo a domingo para estarem ali, então não é sorte, nem nada, é esforço, é treino. Então, são essas questões do dia a dia que a gente acaba não percebendo que está enraizada na gente, né? Então, eu trago também mais essas duas, que é o que eu acabei de falar com vocês, né? Que muitas vezes a pessoa com deficiência tem a formação, mas como as empresas estão preocupadas em apenas cumprir a regra da cota, acabam por desvalorizar o trabalho deles ou não oportunizar a acessibilidade, que é um direito fundamental estabelecida, né, pela legislação brasileira. Então é aquilo, né? Cumprir a lei de cotas, agora mostra sua eficiência. Sobe a escada, te vira aí, faz, não sei. O meu papel eu já fiz, que foi de contratar alguém com deficiência. Com base no capacitismo, como eu disse a vocês, a gente vai trabalhar hoje com relatos de pessoas com deficiência. Em 2016, um grupo de amigos, né, com deficiência física, eles criaram a hashtag capacitismo quando. É uma forma da gente ver também quando a gente está sendo capacitista e não percebe. Então, eu trouxe alguns relatos, eu procurei aqui alguns relatos com relação ao mercado de trabalho e com relação a sociedade de maneira geral. Eu vi aqui no chat que algumas pessoas são da área de saúde, né? Então, também tem acho que 2 relatos de experiências na área da saúde que faz com que a gente também possa falar sobre isso dentro do ambiente de trabalho. Então, o objetivo da hashtag é dar força, né, ao debate, e desde 2016, se vocês colocarem a hashtag no Twitter ou no Instagram, aí vocês vão ter uma lista enorme de maneiras que a gente acaba sendo capacitista no dia a dia e nem percebe. Até porque, como eu disse, a discussão é antiga, mas o nome capacitismo é muito novo, é muito recente. Então, muita gente não sabe ainda o que é capacitismo e o que é ser capacitista. E também trago outra fala, né, que a gente, dentro do ambiente de trabalho, dentro da educação, a gente escuta muito. Tadinha, tão jovem, bonita, presa em uma cadeira de rodas, como se estar numa cadeira de rodas a impossibilitasse de fazer qualquer tipo de atividade. Sexta-feira eu estava vendo uma live de 3 digitais influencers que têm deficiência, que eu vou falar de 2 aqui, e uma é cadeirante. E ela ama salto alto. Ela diz que se sente muito poderosa com salto alto. E toda vez que sai de salto alto, as pessoas questionam: para que usar salto se tu não vai sair da cadeira de rodas? Fala, gente, e por que eu não posso usar? E por que de não poder usar salto alto? São coisas básicas que no dia a dia geram constrangimentos e que, vamos dizer assim, oportunizam ainda mais a exclusão, né, dentro da sociedade. Então, eu trago essas para vocês. É capacitismo quando as vagas oferecidas para pessoas com deficiência são apenas de nível fundamental, como se pessoas com deficiência não pudessem ter ensino superior ou mais. E quando possuem, mesmo assim querem, né, gente, como eu mostrei na charge, mesmo assim querem colocar a pessoa com deficiência num lugar inferior a capacitação quando a gente compara com a capacitação dessas pessoas, com a formação inicial e continuada. Então, é capacitismo quando eu tenho que falar 1000 coisas sobre a minha profissão antes de você realmente começar a acreditar que eu trabalho mesmo.
eu tenho uma amiga cadeirante que ela é enfermeira e sempre questionam o trabalho dela. E ela já atuava como enfermeira, o dela foi um acidente antes, né, do uso da cadeira de roda. E ela sempre fala, gente, a cadeira de roda é só uma extensão do meu corpo. É como se fosse a sandália que eu calço. A cadeira de rodas não é quem eu sou, é uma parte de quem eu sou, de quem eu sou agora. Então, a gente tem vivenciado isso também dentro do campus. A gente recebeu um professor agora tetraplégico e a gente tem que fazer um trabalho com os alunos, porque ele é professor de educação física. E o dele também foi um acidente de carro. Então, assim, os alunos receberam ele disse que sentiu esse impacto. Como assim? Como é que ele vai trabalhar a educação física com a gente? E ele chegou no campus cheio de ideias maravilhosas, de coisas que ele faz de maneira extraordinária dentro do trabalho dele. E não é porque ele é uma pessoa com deficiência que ele é incapacitado de ministrar essas aulas ou de realizar atividades no campo da educação física. Então, a gente tem realizado esse trabalho e aprendido muito com ele, porque como ele faz uso de tecnologias assistivas, a gente tem aprendido muito com ele também com relação a isso. Então, ele tem capacitado a gente com relação a como lidar com a deficiência dele, como não ser capacitista diante da deficiência dele, que é um cuidado que a gente tem muito normalmente, né? E deixa eu passar para o próximo. Camila? Sim, já que você disse que a gente podia levantar a mão para fazer, aproveitando a deixa, considerando que você está falando da enfermagem aí, né? Isso surgiu uma vez na discussão entre nós professores. Imagine, então, que se chega um estudante com uma deficiência visual para o curso de enfermagem. Ele está proibido? Não. Né? Com uma deficiência severa, né, de mobilidade, por exemplo, ele está proibido? Não. Por quê? Porque qualquer um pode aprender a enfermagem. Isso não quer dizer que ele, de fato, não vai possuir limitações, talvez o impeçam de executar uma ou outra tarefa, o que não significa que não existem outras 1000 tarefas que eles podem executar. E mais, o fato de precisar se adaptar faz com que eles sejam ainda mais criativos, intuitivos e talvez tragam coisas, uma visão que a gente que não tem aquela incapacidade nunca percebeu antes que podia ser feito daquela forma. Então, eu acho que é bastante isso que você trouxe aí, né? E aí eu colocar, inclusive, uma situação, né, de imaginando, né, isso, eu comecei a perceber que não é só o fato de que a gente não vê a possibilidade desses indivíduos trabalhando numa área de saúde, mas é que nós, de fato, não vemos isso e não adaptamos nada que também os auxiliasse a participar dessas atividades. Por exemplo, a gente imagina, poxa, será que uma pessoa com uma deficiência visual severa conseguiria realizar um acesso venoso? Eu tenho certeza que ele vai ter um tato muito mais aguçado do que nós. Ele vai achar uma veia muito mais rápido do que nós. Qual vai ser a dificuldade para ele? A embalagem do acesso não permite que ele leia. Qual é o tamanho do acesso? Qual é o tipo de acesso? Ele consegue enxergar a cor? Ele consegue enxergar as letras que estão escritas na embalagem? Então, não é a incapacidade dele de executar o procedimento, mas sim de identificar, não é, as peças, os instrumentos necessários que permitam que ele realize aquela atividade. Então, a gente começa a pensar, né, que é o mundo, né, que não está preparado para esses indivíduos. E não eles que não estão preparados para executar as mesmas tarefas que nós. Nós criamos as barreiras que os impedem de ser igual a nós. Então, assim, queria colocar isso, aproveitando esse momento, que foi uma percepção que a gente teve em uma discussão já. Muito bom a sua fala, Camila. E é aquela história, né? Como a gente não espera que essas pessoas cheguem lá, então eu não vou me preocupar com oportunizar esses ambientes para que elas estejam nesses ambientes. Dentro do IFPB, a gente tem uma discussão atual de certificação diferenciada, quando você fala, será que essa pessoa com deficiência vai poder fazer tal atividade? Então, dentro de algumas especificidades, né, de algumas deficiências, no IFPB, a gente já acha que tem 4 alunos certificados com a certificação diferenciada, que atrás do certificado vem dizendo quais as atividades que são mais adequadas àquele tipo de deficiência. Mas isso é um trabalho que vem sendo feito aos poucos e com diálogo com a família também, porque isso tem que ser uma aceitação da família e do aluno.
principalmente do aluno, de você acredita que seja assim? E como a gente não tem uma legislação ainda própria disso, a gente só tem normas internas e base em alguns documentos oficiais que falam sobre a adaptação, sobre as possibilidades e questões relativas a tudo isso que a gente vem fazendo esse trabalho. Então, são processos longos, mas que atualmente a gente já conseguiu realizar quatro certificações diferenciadas, porque o grau de deficiência, vamos dizer assim, não que impossibilitava, mas que existia uma certa dificuldade do aluno em realizar algumas atividades. Então, o aluno próprio disse, não adianta ter um certificado e chegar lá apresentar, eu sou técnico em informática, mas eu não consigo realizar tal atividade. Se eu chegar no meu ambiente de trabalho e a pessoa falar, não, você não é técnico em informática, então desenrola aí. Então, o próprio aluno, foi um levantamento, a partir de um levantamento de um aluno que se começou a fazer esse estudo de certificação diferenciada. É uma fala muito importante essa sua, porque é essa visão mesmo de que essas pessoas nunca estarão aqui, então a gente não precisa preparar esse local para elas. Então, a gente traz mais duas vivências de pessoas com deficiência, né? Capacitismo quando as pessoas me acham arrogante ou orgulhoso por não aceitar ajuda. Se precisar, eu peço. Obrigado. Então, é assim, essa visão de que eles são coitadinhos e que precisam de sempre de alguém para ajudar. E não é assim, a gente que convive diariamente, a gente sabe que não é assim, eles são pessoas muito independentes, realizam suas atividades sem precisar de babá, como muito. Dentro da área da surdez, a gente vê muito isso, é como se a gente fosse babá do aluno surdo, pela visão ainda preconceituosa de que se tem de que o surdo é muito estressado, ele não tem paciência com nada. Como é que ele vai ter paciência se não existe um mínimo de comunicação entre... Se você não está entendendo ele, nem ele está lhe entendendo, e você quer que ele entenda, mas você não quer entender o lado dele. Então, como não ser, vamos dizer assim, arrogante nesse sentido, né? Não da falta de educação, mas diante dessa problemática. E a outra é capacitismo quando você fala com o intérprete e não com o surdo. Isso também acontece muito com o cadeirante. Ele vai querer tal coisa? Pergunta a ele. Pergunta a pessoa. Perguntar não custa nada. É sempre melhor perguntar do que pecar, né? Do que errar diante de alguma situação. Capacitismo quando o garçom pergunta se dá para colocar ele lá ao apontar para alguma mesa, se referindo ao meu marido, que é cadeirante. Então, assim, a pessoa está aqui, e aí dá para colocar ele ali? Moço, oi, eu estou aqui, eu sou uma pessoa. É como se realmente tirasse a visão humana, né? Não visse como um ser humano ali, né? Deixa eu ver aqui, acho que tem uma coisa. O Douglas diz, fico impressionado quando vejo uma pessoa com deficiência visual andando pela cidade com apenas uma vara na mão. Se eu fechar os olhos e tentar fazer o mesmo, eu levo uma queda no primeiro passo. Eu tenho um amigo que ele mora em Pombos e ele trabalha em Recife. Não sei se ainda trabalha em Recife. Ele ia diariamente de ônibus para Recife tranquilamente. E só com a bengala dele, porque ele tinha a perda da visão, era, vamos dizer assim, total. Então, ele fazia só uso e a pessoa mais desenrolada que eu conheço na vida. Então, a gente vê que não impede de realizar nenhuma atividade, né? Minha primeira experiência com um cego total, assim, ou seja, não é só uma pessoa com deficiência parcial, né, da visão, total da visão, foi com um assistente social da Policlínica Lessa de Andrade. Eu era estudante ainda de graduação. E eu ficava, como é que ele consegue? Eu fiquei tão impressionada que eu pedi para a professora para passar um dia com ele. Então, ao invés de eu ficar acompanhando a enfermagem, eu fiquei acompanhando o assistente social. Porque eu disse, não é possível que essa pessoa... Então, isso era a minha visão, bem limitada na época, né? Mas não, ele fazia tudo, ele acompanhava tudo. O computador dele era adaptado. O Lessa de Andrade tem as rampas. Ele saía, voltava. Eu ficava, não precisa. Ele já estava lá mais tempo do que eu. Eu que me perdia no Lessa de Andrade e ele me dizia para onde ir. Então, assim, eu fiquei impressionadíssima. Foi nesse momento que os meus preconceitos quanto a isso caíram. Eu disse, ele pode fazer tudo muito mais do que eu. Eu que não sei mexer no computador e ele sabe.
É basicamente isso. Mas é que a nossa visão é porque a gente também não estava acostumado a conviver com pessoas com deficiência que estavam inseridas no mercado de trabalho, nas universidades. A gente estava acostumado a ver aquela pessoa com deficiência que está aposentado e pronto. De uns tempos para cá que a gente está tendo tá tendo essa visibilidade, né? De ele está ali, ele está ocupando o espaço que é dele por direito e que antes não era garantido, né? E hoje existe essa luta, não existe também essa acomodação, porque eu também conheço pessoas com deficiência de não, já tenho meu dinheiro, não vou só me desgastar se eu for fazer alguma coisa. Também tem essa visão, né? Tá, tem mais uma aqui, é capacitismo quando andantes entram pela porta da frente de qualquer estabelecimento comercial e os cadeirantes precisam entrar pela garagem, pela lateral, pelos fundos. Por conta dessa falta de acessibilidade, né? As pessoas acreditam que a acessibilidade é apenas rampas, mas não pensam na arquitetura de maneira geral, nas portas, vamos dizer assim, na acessibilidade para os cegos através de audiodescrição. Ana Maria? Sim, falou em arquitetura, minha formação é arquiteta. Aí pronto, aí é minha área, né? Bom, mas é verdade, como realmente os espaços, eles não são, né, acessíveis, né? E aí tem essa frase tão importante, que é que não existe uma pessoa deficiente, existem espaços que não são realmente voltados para as pessoas, né? Os espaços é que são deficientes, né? Então, é muito importante haver porque é um direito de todo mundo poder ir, né? Ir, voltar. Então, tem que ter seu direito garantido. Então, a arquitetura realmente precisamos ter rampas, precisamos ter portas mais largas, porque, às vezes, a deficiência ela é algo momentânea, né? E a gente tem que pensar em todos. Então, tem aquela pessoa que é mais gorda, tem a gestante, tem uma pessoa que quebrou um pé e precisa passar alguns dias numa cadeira de rodas. Então, é aí que a gente sente na pele, né, toda a dificuldade que as pessoas com deficiência realmente passam, né? Então, assim, e assim, eu fico muito, digamos assim, mais aliviada, né? Porque a tecnologia, ela está aí para ajudar muito, né? Já é uma outra questão que estou falando, a questão da tecnologia. Sim. Então, por exemplo, tem alguns aplicativos, existem vários, para pessoas cegas, por exemplo, né? Tem um em Braille que eu até baixei no meu computador, e aí você escreve e sai em Braille, aquilo ali é impressionante, sabe? Então, a gente consegue se comunicar com uma pessoa com a deficiência visual de uma forma mais fácil, sabe? Então, assim, eu acho que a tecnologia está aí e a gente tem que saber fazer uso dela, sabe? Então, acho que essa distância está sendo cada vez mais diminuída, né? E a gente tem que caminhar para isso, sabe? A tecnologia está aí e a gente precisa realmente encurtar essas distâncias, saber conviver da melhor forma possível. É isso. Dentro da minha experiência, você falou que é da área de arquitetura, na minha experiência, eu sempre trabalhei em escola municipal, e a gente sabe como é mais difícil essa questão estrutural, né, dentro de escola municipal. E quando eu cheguei no IF, em 2018, eu fiquei encantada. A coordenadora atual do NAPNE, ela é engenheira civil, e mesmo antes de se tornar um membro do NAPNE, ela já era bem atuante na área de inclusão. Então, eu fiquei encantada quando eu cheguei no campus e vi que a inclusão lá não era só rampa, era uma questão de bem mais efetiva. Ela tem um projeto de extensão, tinha na época, quando eu cheguei, um projeto de extensão que em todas as salas do campus, na porta existe a placa, né, informando qual é o setor, e abaixo a placa em braille também. Porque quando eu cheguei, nós tínhamos 3 alunos cegos. Então, eles tinham total autonomia para realizar essas atividades e ir nos setores, e no controle acadêmico, e na biblioteca. Além disso, o projeto também dela de extensão abarcou o piso tátil. Então, em 90% do campus, a gente tem o piso tátil, que também colabora para essa inclusão deles. Aí a gente tem rampas, e agora a luta dela, como eu falei, é pelo psicopedagogo, que a gente está precisando bastante desse profissional dentro do campus. Porque acaba que a gente
tem a nossa função e acaba abraçando também a função de outros profissionais para que esse trabalho aconteça, né? Dentro do campus também a gente tem o jardim sensorial, que é muito bacana também, e eu fiquei encantada, e todo dia eu me encanto mais pelo IF, né? Pela rede federal, por conta dessas possibilidades de garantia mais efetiva. E eu acho que eu vou trazer mais duas falas aqui, porque quando chega aí no profissional de saúde. É capacitismo quando o profissional de saúde trata a pessoa com deficiência com voz de criança. E isso acontece muito também, a gente vê também na área educacional, de ai, como você está lindo hoje, principalmente se for adolescente, 16, 17 anos, cadeirantes do campus, eles ficam bem irritados com essa visão dos professores, de alguns professores, de alguns servidores de maneira geral. E, ai, como você tá fofo hoje, esse sapato, comprou onde? E, gente, por quê? É isso, Camila. Com idoso também acontece bastante, né? E a gente vê muito isso dentro da vivência com pessoas com deficiência de tratar, que bonitinho, que fofinho. Já chegou o caso de a gente tem um aluno com baixa visão, de apertarem a bochecha dele, dizer que tá lindo, e ele chega muito raivoso no NAPNE relatando essas coisas. Então, é uma prática que a gente também precisa repensar. E capacitismo, eu acredito que esse seja o último que eu peguei do Twitter. É capacitismo quando você diz, eu sou normal. Então, é uma fala que a gente escuta muito. Ah, fulano tem 2 filhos. Um é normal, o outro é doentinho. Quem nunca escutou isso, né? Ou falou isso. Então, sempre essa visão da deficiência como doença, não como diferença, né? Com a marca de diferença. Pensando nisso, eu vou trazer algumas pessoas aqui para vocês, e como eu falo sempre, né? Meu lugar é o de aliada da inclusão, porque os protagonistas são essas pessoas que estão lutando aí diariamente para mostrar que eles estão dentro desse ambiente social, ocupando seus espaços, demonstrando através do humor ou de forma séria como não ser capacitista. Então, é aquela história, né? Não tem como combater sem representatividade. É importante essa representatividade. Então, eu trago hoje para vocês a Lohane Silva, né? Conhecida nas redes sociais como a Pequena Ló. Ela é psicóloga e faz uso do humor para relatar, vamos dizer assim, experiências por ser uma pessoa com deficiência. E também o Ivan Baron, que é uma pessoa maravilhosa, que é das pessoas que eu sigo que eu sinto mais prazer em seguir, porque eu aprendo muito com ele. E eu trago esse guia anticapacitista, né, que é bem baratinho, R$ 9,90, e eu trago para vocês como dica também, né, o link está na bio dele, e ele também tem o TikTok, e ele traz nos vídeos dele muitos relatos, maneiras como não ser capacitista. Ele sempre faz especial Dia dos Namorados, cantadas inclusivas, coisas correlacionadas com capacitismo. Então, são 2 pessoas que eu sigo e com as quais eu aprendo muito. E é uma dica que eu deixo para vocês, né? Que é essa do acompanhar conteúdos de pessoas com deficiência para que a gente saiba como vivenciar isso. E eles relatam também, a Lohane relata também questões da área de trabalho. Ela hoje tem realizado alguns trabalhos audiovisuais também na televisão, em alguns programas da TV fechada, e é isso. Vou acabar baixando esse TikTok. O TikTok eu não tenho, mas aí eu acompanho ele pelo Instagram. E todo dia é um aprendizado novo. É com quem eu venho aprendendo muito sobre capacitismo. E ele propõe também inclusão de maneira geral. Todos os vídeos dele, ele procura sempre colocar intérprete de Libras, colocar a legenda para as pessoas ensurdecidas que não fazem uso da língua de sinais, mas que podem acompanhar através da leitura, né?
E o Ivan também, na semana passada, ele criou, na verdade, no mês inteiro, né? Porque o mês de setembro é muito colorido. Temos o Setembro Amarelo, de conscientização contra o suicídio. Temos o Setembro Azul, que são as vivências da comunidade surda. E temos o Setembro Verde, que é pela luta das pessoas com deficiência. Então, esse mês ele fez várias coisas especiais falando sobre capacitismo e sobre esse mês. Ele deu uma parada por uma semana, porque ele perdeu uma das personagens, que era alguém muito importante na vida dele, e que fazia a realização desses vídeos junto com ele, mas desde quinta-feira que ele voltou a produzir vídeos e a realizar essas postagens. No dia da luta da pessoa com deficiência, ele tem preparado um material muito legal, mas diante de um discurso de um senador, né? Como eu disse a vocês, a luta agora está muito focada também, acho que com mais ênfase, no autismo, porque o autismo tem sido usado, como eu disse, né, dentro do capacitismo recreativo, tem sido muito usado também como, vamos dizer assim, adjetivos. Ontem eu fiquei com a menina, mas ela era tão autista. Qual a dificuldade em dizer que ela era tímida? Precisa usar a deficiência como um adjetivo. Então, ele trouxe esse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, com esse debate de o autismo tem que ser usado como forma de fake news para espalhar desinformação, né? Então, eu vou mostrar o vídeo para vocês um pouco que a gente pode discutir sobre ele. Uma das facilidades que nós estamos criando para essa ampliação do autismo é essa cena que nós vemos em muitos restaurantes. 8 pessoas ao redor de uma mesa, mas elas não estão conversando. Essa fala foi vomitada por um senador, o Espiridião Amin. Ele insinua que o aumento do número de casos de autismo seria porque as pessoas não estariam mais se relacionando nos restaurantes. Primeiro, que não se socializar não deve ser uma característica que define se uma pessoa é autista, até porque a comunidade neurotípica é bem diversa e não pode ser estereotipada. Sabendo disso, senador, não use o autismo para criar fake news. Já baixou tanto de desinformação que existe sobre o assunto, principalmente sem nenhum embasamento científico. Como figura pública e política, o senhor deveria estudar mais para não passar vergonha e não ser capacitista. Principalmente uma pessoa que deveria nos representar, né? Então, o Ivan, ele pega falas também de pessoas famosas da área da televisão ou da área política, enfim, pessoas conhecidas, falas que concunham, né, capacitista, e ele ensina como substituir essas falas. E é muito interessante os vídeos dele é uma pessoa realmente que eu acredito que seja de um aprendizado muito grande seguir. Verdade, Brenda. A Brenda disse que falta muito a inclusão, a melhoria, né, dos acessos nos hospitais, estabelecimentos, vias públicas e etc. E ele também atribui essa ignorância a essa falta de cumprimento, né, da legislação. Se a gente não está nesse espaço, não tem como a gente falar sobre isso, não tem como as pessoas visualizarem de outra maneira. Está muito velado dentro da nossa sociedade, está muito enraizado aí desde sempre. Então, são situações que ele traz de forma séria, como eu disse às vezes, como é o caso desse vídeo, e traz também através de humor, de como não ser capacitista, ou de como não ofender, mesmo que a gente não queira, porque muitas coisas a gente vai ver aqui também, muitas expressões da língua portuguesa que a gente acaba falando no dia a dia e que a gente pode, vamos dizer assim, trocar por formas mais simples e que não venham a agredir ou machucar alguém com deficiência, né? Eu acho que está sendo muito engrandecedor e de muito conhecimento uma propaganda que está sendo veiculada também sobre expressões de origem racista, que a gente não sabe. Então, eu acho que uma publicidade semelhante a essa também seria importante, né, para esse momento, né, da gente perceber que a gente está sendo capacitista, porque às vezes é simplesmente uma expressão que a gente desconhece a origem e a gente tem que estar ciente que a gente não busca a origem das palavras, né? A gente simplesmente aprende e reproduz como se fosse papagaio. Então, sabendo disso, sem querer criticar, porque eu mesmo utilizava expressões que agora eu descobri
que tem uma origem racista, tipo segurar a vela. Quando eu descobri o motivo dessa expressão, eu parei de usar, acabou. Nunca É uma mais. prática diária, né? Da gente ficar se policiando. Gente, eu não sabia disso, porque também é muito desse desconhecimento. O Ivan, esses dias, faz um tempo, ele colocou uma caixinha de perguntas no Instagram para pessoas com deficiência, né? Focar nas pessoas com deficiência, com coisas que incomodavam elas com relação ao capacitismo, né? Práticas ou expressões capacitistas que mais incomodavam. Então, saíram essas. Para mim, todas as pessoas com deficiência são exemplo de superação. Aí ele coloca, essa é clássica, mas superação do quê? Deficiências não precisam ser superadas, e sim respeitadas. Essa sociedade que nos chama de guerreiros e guerreiras é a mesma que nos impõe diversos tipos de barreiras, como a falta de acessibilidade e a negação de oportunidades. Troque por mim, todas as pessoas com deficiência são diversas e possuem suas individualidades. É aquilo que a gente já conversou, né? Se não nos oportunizam um espaço adequado, como é que a gente vai estar nesses espaços? Como é que esse lugar vai ser um lugar vamos dizer assim, de representatividade para a gente, de um lugar legal para a gente estar? Deixa de ser retardado. Durante muito tempo, esse adjetivo foi utilizado para se referir pejorativamente aos indivíduos com deficiência intelectual, mais diretamente aos autistas e às pessoas com síndrome de Down. A palavra surgiu a partir de uma ideia de atraso, que vem de um conceito médico desatualizado e incompatível sobre o conhecimento científico dessas doenças. Então, a gente pode trocar por deixa de ser sem noção, a gente usa muito esse retardado, né? Por exemplo, uma situação... A gente conhece um carinha que foi altamente escroto. Ele foi tão retardado comigo ontem. Então, uma coisa para a gente repensar, né? Na minha época, falavam mongol, que é pior Mongol, ainda. Porque também já havia essa questão de síndrome de Down, a síndrome da Mongólia, comparando eles, né, com as feições mongóis. Então, depois que eu descobri, eu também parei com isso. Mas é da minha época, tá? Não sei se tem alguém aí da faixa etária que utilizava essa expressão. Mas a gente ainda vê hoje alguns alunos adolescentes também com esse tipo de fala. Mas eu acho que o retardado está sendo mais utilizado agora. Eu acho que Suelen levantou a mão. Você quer falar, Suelen? Ela levantou e depois baixou. Foi aqui. Sim, sim. É que durante um tempo eu fiz um curso básico na igreja, não onde eu faço parte, mas na Central, né, aqui em Abreu e Lima, onde teve o curso básico de Libras, o 1 e o 2, e eu fiz esse curso, porém, assim, eu não procurei me... Qual é a palavra que a gente pode usar para se... Aprofundar isso, não procurei, preguiça mesmo. Mas eu tive um contato muito tempo com eles, ficava com eles sempre, aos sábados, a gente saía para louvar junto, saía para até para algumas outras coisas, eventos, e é muito bom, é muito gratificante, eles têm muita coisa a passar para nós, os surdos, são pessoas maravilhosas, e a gente sempre, o sorriso deles é tão contagiante que a gente chegava triste no lugar e começava a ficar feliz por causa do jeito deles. Então, assim, hoje, se alguém chegar para mim, algum deles, hoje eu sei perguntar o nome, hoje eu sei falar oi, tudo bem, hoje eu sei dizer o sinal, perguntar o sinal dele, coisa assim, agora tudo lento. Se ele falar rápido, aí eu coloco o sinal de devagar, porque eu sei pouquinho. Ou eu uso a datilologia, tá certo. Que é o alfabeto, porque aí eu vou identificar, se eu não sei aquele sinal, aí eu vou mandar ele falar através do alfabeto, né? Em Libras para eu poder entender. Mas, assim, é muito pouco, mas eu sei alguma coisinha, vamos dizer assim, né? Suelen, é um pouco que faz uma diferença enorme. Para eles é tão legal quando eles chegam em um ambiente que alguém sabe falar o básico. Chega numa loja e tem um atendente que sabe dizer, oi, posso ajudar? Boa tarde, tá procurando o quê? Isso, para a gente, né, pode parecer uma coisa simples, mas para eles que chegam em tantos lugares e não encontram essa comunicação, que é sempre barreiras e barreiras,
que para eles é muito gratificante ir nesses lugares. E eles sempre voltam. Eles sempre voltam. Existe, né, uma lei que exige que pelo menos 5% dos profissionais de instituições sejam capacitados em Libras. E eu acho isso importantíssimo, especialmente em instituições de saúde, porque são situações que podem ser a diferença de vida ou morte, né? Então, assim, o paciente que está ali, o usuário do serviço, ele está tendo que relatar o que aconteceu e qual é a sua necessidade de saúde. Como é que ele vai fazer isso? Não é? Se não há ninguém que o entenda. Então, ou ele vai acompanhado, ou ele vai depender de que existam, né, aqueles 5% esperado, mínimo, na instituição. Então, eu já tive que vivenciar situações que eu achei constrangedora, né? Então, assim, foi o que também como estudante, foi o que acabou me levando a fazer o curso de Libras, mas infelizmente não continuei. Hoje em dia, eu sou uma analfabeta de novo. Mas, assim... Tá em tempo. Foi constrangedor. Eu estava no centro de vacinação especial, então era onde vacinava para raiva, por exemplo, vacinas especiais. E aí o usuário era surdo, não sei até que ponto, naquela época eu também não sabia identificar ainda direito essas gradações, mas assim, ele era surdo, não se comunicava se não fosse por língua de sinais, e para ele tentar explicar para a gente o que foi que tinha acontecido, ou seja, qual foi o animal que o mordeu, onde foi que ele foi mordido, há quanto tempo ele foi mordido, que são todas informações assim, imprescindíveis para o seu cuidado, né? Então, assim, toda essa dificuldade, ele teve que fazer mímica, pantomima. Então, assim, era uma coisa assim, eu fiquei constrangida, eu quase dizia, meu Deus, ele sabe escrever, como é que eu digo que ele tem que escrever, né? Assim, eu queria que ele acabasse logo com aquela situação ali, porque eu achei constrangedor para ele, porque obviamente ele estava frustrado, porque não estava conseguindo passar, né, a informação adequada, e a gente ficando frustrado, porque também não estava. Então, assim, era uma situação mutuamente desagradável. Então, assim, isso foi o que me motivou a aprender, e eu acho que é o mínimo. É a segunda língua brasileira. Acho que a gente tem que reconhecer isso. Do mesmo jeito que existem países onde tem duas línguas e as crianças são alfabetizadas nas duas, eu acho que a gente devia ser alfabetizado também na nossa segunda língua, que é a Libras brasileira. Ponto, eu acho que é isso. Suelen, você quer falar? Sim, eu acho que todo local deveria ter uma pessoa capacitada para isso. Qualquer lugar, no banco, no hospital, no de saúde, em todo lugar, porque em todo lugar vai chegar sempre um surdo, entendeu? Então tinha que ter alguém. Aproveitando, Amanda, eu queria fazer uma pergunta, ou é no final só? Pode perguntar. Eu sempre tive a dúvida. Eu posso dizer com um deficiente auditivo, eu posso chamá-lo de cego, não posso? Deficiência visual? Sim, visual, desculpa, visual, isso. Podemos sim. Posso, né? Pessoa com deficiência visual ou pessoa cega, pode sim. Assim como o Tem auditivo, chamá-lo pessoa na de cego. frente, para deixar claro de que a pessoa vem antes da deficiência. Certo, certo, tá certo. Eu ficava nessa dúvida, eu ficava assim, nossa, será que eu tô certa chamando de cego? Mas tá certo, obrigada. É a dica que eu sempre dou. Pergunto, como você gosta de ser chamado? Porque como na comunidade surda temos surdos que não gostam de ser chamados de surdo, preferem ser chamados de deficiente auditivo. Então, eu acho que, para mim, eu sempre pergunto, como você gosta de ser chamado? De cego, cega, pessoa com deficiência, visual? Pois é, sobre a Libras, como é importante realmente, né? Porque não só assim, claro que as escolas têm que ter realmente pessoas que saibam, né? E também, eu digo com relação ao ensino nas crianças, sabe? Nas salas de aula, né? Tem um vídeo nas redes sociais, eu até compartilhei recentemente, que é uma criança, uma menina, e aí ela se expressa através de cartazezinhos, e aí ela narra o dia a dia na escola. E, assim, é doloroso, sabe? Ela deve ter uns 10 anos de idade na época, e aí ela fala que ela fica sozinha no recreio, porque as crianças que estudam com ela não sabem Libras. E aí ela tem dificuldade, às vezes, ela quer se relacionar com outras crianças e não consegue, entendeu? Então, ela pede que as pessoas saibam também a língua Libras, né? Que ela gostaria muito de se comunicar. Então, assim, é muito doloroso, né? A gente saber que existe tanto essa situação e uma coisa tão pequena, né? Por que não oferecer
a Libras não só para as pessoas que trabalham nas escolas, mas para as crianças também, porque a criança adora aprender, né? A criança é uma esponja, ela está ali louca para aprender, ela gosta de interagir, então eu acho que oferecer isso quando se é criança, a sociedade fica mais justa, né? Ela já cresce sem esse preconceito, não é? Então, acho que isso é uma coisa que tem que ser realmente pensada, né? É isso. Verdade. Deixa eu trazer mais duas aqui. Você não é aleijado, venha buscar. Eu escutei isso tanto quando era criança. O dicionário fala que aleijado é aquele que possui alguma perda física. Quando associamos esse termo, que já é bem pejorativo, à preguiça, as coisas ficam bem problemáticas. Só reforça o pensamento de que pessoas com deficiência física não podem ter uma vida com independência. Troque por, não seja preguiçoso, viu? Venha buscar. Uma coisa tão simples e a gente sempre tem que associar a uma deficiência, né? Colocando a pessoa com deficiência bem, como é que eu posso dizer, de maneira preconceituosa mesmo, né? Bem coisas que a gente não parava para pensar na década de 90, vamos dizer assim, e hoje ainda é difícil a gente parar para pensar em alguns termos que a gente usa e que não deveríamos mais usar. Então, mas eu não tenho pernas para fazer isso. Assim como a expressão anterior, essa última também ofende pessoas com algum tipo de deficiência física, afetando diretamente os amputados ou com uma formação por referência que elas são incompetentes ou não capazes de realizar tais atividades. Troque por, mas eu não tenho capacidade para fazer isso. Isso a gente fala e ouve bastante de pessoas que estão na academia. Ah, mulher, hoje eu malhei perna, não tenho perna para nada mais. Né? E uma coisa que a gente não para pensar que pode ofender alguém, mas que de tão usual, do hábito de ser tão grande de utilizar que muitas vezes a gente pode fazer uso na frente de uma pessoa que possui algum tipo de deficiência física e acabar magoando uma pessoa sem perceber. E mais um. Mais perdido que cego em tiroteio. Não existe nada mais sem graça e sem criatividade do que usar a deficiência como piada. Porque o cego precisa estar no lugar da pessoa atrapalhada ou perdida. Fica entendido que eles sempre serão inferiores que as outras pessoas que enxergam. Troque por mais perdido do que quem não procura informação. Tem alguém mais perdido do que alguém que não procura informação e não sabe para onde ir e como chegar a um determinado lugar? Amanda, no chat tem uma pergunta de Raul, se você puder dar uma olhadinha. Onde posso encontrar um curso que possa ser influente? Raul, de forma básica, tem um curso de, acho que 90 horas no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Eles têm um curso grátis de 90 horas. Só que esse é um curso de noções básicas. Como é que a gente consegue a fluência, né? No âmbito da Libras, normalmente a gente tem algumas fases de curso. A gente tem um básico, o intermediário, o avançado, para que a gente possa chegar no de tradutor e intérprete. E muitas vezes o básico é dividido em básico 1, básico 2 e básico 3, em algumas instituições. Em Recife, acho que a gente tem o Soares Dutra, que eu não lembro bem o bairro. É uma escola estadual que todo ano eles abrem seleção para alunos. E a fluência só vem com o tempo. Eu passei desde os meus 15 anos, o meu primeiro curso na área de Libras, eu comecei o básico com 15 anos e eu posso dizer que eu não sei tudo ainda, porque como é uma língua viva, então a cada dia a gente aprende um pouco mais. Então, fluência mesmo só com o tempo. Eu posso dizer que eu comecei a me sentir fluente com 3 anos de curso, que foi quando eu fiz minha primeira formação na Universo, na área de tradução. Foi quando eu disse, se eu já consigo traduzir, interpretar algumas coisas, então estou fluente. E a gente passa por uma banca e a banca diz se você tem essa fluência ou não. E foi assim que eu descobri que eu era fluente. Foi nessa banca, após a aprovação. Uma banca composta por pesquisadores, ouvintes e surdos. Mas eu não sei se que talvez motiva as pessoas a não ofertar esse curso com tanta frequência é a ideia de que a gente não vai usar. Isso. Você tem muita ideia, não, é melhor fazer em inglês, espanhol
porque são línguas que você vai utilizar no seu trabalho, vai permitir que você viaje, são línguas altamente difundidas, no Ocidente, inclusive, né? Mas quando você pensa em Libras, você acha, não vou usar, não é? Então, mas será que é porque você não vai usar ou é porque você não convive nos mesmos ambientes que os indivíduos que são surdos? Aí você se pergunta, por quê? Qual é o problema aí? É você, né, que não os procura ou é porque eles não conseguem conviver nos mesmos lugares que você porque não há acessibilidade para isso? Né? Então, você talvez não os veja, não tenha como conversar com eles, porque você não os busca. E eles também não conseguem chegar até você, porque eles não vão ter esse acesso. Né? Então, eu percebi muito isso, porque quando a gente fez o básico de Libras, o professor dizia, vá no shopping da Boa Vista, para quem é de Recife aí, vá no shopping da Boa Vista na sexta-feira à noite. Menina, que quando eu fui, que realmente parecia que era uma convenção. Eu acho que é porque justamente os grupos, então, eles têm locais que eles se reúnem e quando você via lá, estava cheio. Então, era o local que você podia para ir conversar com eles, porque você não ia encontrar um ou dois. Não. A multidão era de surdos. E você, se quisesse falar com alguém, tinha que falar língua. E a melhor forma de conseguir a fluência não é só a parte teórica, a prática é muito importante. E a prática a gente só consegue convivendo. Isso, porque no básico você já aprendeu o alfabeto. Então, se você não sabe palavras, porque é um vocabulário, certo? Cada sinal pode ser uma palavra específica, não necessariamente a palavra precisa ser soletrada. A Suelen que está aí, né, também, e a Amanda vão falar. Então, assim, você aprende a soletrar. O alfabeto você aprende rapidinho. Hoje, em uma semana, já sabe o alfabeto. Só que aí fica muito cansativo você fazer uma frase soletrando letra a letra. Então, você precisa aprender o vocabulário, né? Precisa aprender os verbos, precisa aprender os substantivos, as palavras em si. E isso é só convivendo, só exercitando como qualquer língua. Quem por acaso aqui fez em inglês só na época da escola, depois nunca mais usou, tá lá. Opa! Vai encontrar dificuldades, certo? Não vai relembrar o vocabulário, não vai lembrar das palavras, não vai conseguir se comunicar. Então, é basicamente isso. Mas eu acho assim que essa percepção de que não é uma língua tão útil como talvez o inglês ou o espanhol está justamente porque são barreiras que são colocadas socialmente. Né? Se todos nós soubéssemos, eles conviveriam nos mesmos ambientes que nós, não haveria nenhum tipo de barreira, a gente se comunicaria normal. E atualmente é um diferencial tanto quanto o inglês e o espanhol, né? Quantas empresas, quando vem no seu currículo, você tem noções básicas ou noções avançadas em Libras, mesmo que seja o básico, para eles já é um diferencial. Com certeza, para a gente da saúde aqui, para vocês terem noção, só de técnicos em enfermagem, o Hospital da Restauração tem 1.000 profissionais. 1.000. Imagine quanto é 5%, então, do total de profissionais que tem que estar capacitados em Libras no hospital. Você acha que o hospital atingiu os 5%? Ele está longe. Muito certo? longe. Está longe de atingir. Então, se você for profissional que já está com Libras, entende a facilidade que você vai obter nesse processo, porque ele precisa se adequar à lei. Todas essas instituições precisam se adequar à lei. Então, você ter, né, essa capacitação em Libras é um diferencial enorme para que você ache emprego. Né? Porque todos os locais são deficitários quanto ao número mínimo de profissionais que sabem Libras. É uma excelente oportunidade, né, Camila? Um diferencial, não é? Grande para quem está iniciando agora, então, ou que está em busca de um diferencial, né? Muito bom, muito bom. E Eduarda Oliveira, ela colocou uma dica aqui, gente, que todo ano as escolas técnicas do Estado abrem cursos gratuitos em Libras. Olha aí, então, quem E tiver normalmente interesse... os professores são surdos, a maioria da grade de profissionais são surdos, então você aprende com um nativo da língua, né? tá. A própria comunidade. É ótimo esses cursos. Sim, excelente dica. E o último aqui, a última experiência que o Ivan traz para a gente, né? Tem um lugar ali para te rezar, lá o meu líder vai te curar. Aí ele fala, nada contra a fé religiosa de ninguém, mas se utilizar dela para oferecer falsas promessas de milagre, parece uma piada. Deficiências não são doenças, logo não precisam de cura instantânea.
O lado ruim é que pessoas passam a vida inteira reféns de líderes religiosos, gerando dívidas enormes, fora as frustrações. Troque por, tem um lugar para te apresentar. Vamos, porque essa ideia de cura, né, diante de uma crença, traz prejuízos enormes. Eu conheço relatos de pessoas que venderam bens para poder, vamos dizer assim, buscar essa cura, e acaba uma frustração tão grande e uma perda também financeira, que acabam causando, né, vários danos no decorrer da vida de uma pessoa com deficiência. Isso acontece muito também dentro da comunidade surda, nessa visão de vamos fazer um implante ou vamos botar... Eu nem falo tanto do aparelho, eu falo mais do implante porque é um percurso de muito sofrimento para quem vai passar pela cirurgia e que muitas vezes são realizadas na infância, e essa procura também, por questões religiosas, acontece mais na infância, por essa busca desenfreada por uma cura que resulta em tanto sofrimento, né? Deixa eu ver. Sim, quando eu falo sobre representatividade, trago para vocês também mais algumas pessoas com deficiências que usam as redes sociais para falar sobre suas deficiências e sobre capacitismo. Eu tenho uma história muito interessante da Glaucia, ela relata nesse e-book do Ivan, ela relata uma experiência com relacionamentos. Ela fala também sobre o mercado de trabalho, mas eu acho que na fala dela, na experiência dela, um dos relacionamentos que ela teve foi o que me marcou muito, porque eu já ouvi relatos de pessoas surdas com relação a isso, de que ela conheceu uma pessoa no Tinder, ela não falou da deficiência, porque a deficiência é uma coisa a mais na vida dela, não é só isso, então ela não relatou a deficiência dela, ela tem uma deficiência física, e se conheceram, saíram por alguns meses, e ele nunca falou sobre a deficiência, nunca foi um impedimento dentro da relação que eles tinham. E nunca se foi falado. Em um momento, um dia, ela encontrou ele numa parada de ônibus, ele com os amigos dele, ela foi cumprimentá-lo, né, como alguém que estava se relacionando há meses, então, com essa pessoa, e ele fingiu que não a conheceu. Ele fez com que nunca tivesse visto ou encontrado, estivesse tendo um relacionamento há um certo tempo, e eles já estavam combinando de forma séria, né, deixar o relacionamento mais formal, essas coisas. E ela fala que depois ele mandou uma mensagem, e que na mensagem ficou muito, muito explícito de que a gente pode continuar se encontrando, contanto que as pessoas não saibam. E ela ficou confusa, muito confusa, porque ela não sabia se era como nunca se falou sobre essas questões raciais e de deficiência, ela não sabia se era por conta dela ser uma pessoa com deficiência, se eram por questões de cor, essas coisas que para ela ficou um pouco confuso, porque como ela já teve que lidar com tanto preconceito de diversas formas, então para ela atualmente se torna muito confuso. E o relato dela é tão pesado, vamos dizer assim, que você fica, nossa, nunca parei para pensar que dentro de tantos preconceitos, se unissem todos numa, vamos dizer assim, numa atitude só, né? E aí temos a Vanessa, o Pedro, a Camélia, o Igor Alex também, que são pessoas que eu recomendo seguir. E quem somos nós na luta anticapacitista? Nós, pessoas sem deficiência, né? Então, eu costumo dizer que somos aliados e que há várias formas da gente contribuir para uma sociedade anticapacitista, para um ambiente de trabalho anticapacitista, para relações humanas anticapacitistas. E eu trago algumas para a gente discutir. Então, como eu já disse, né? Sempre perguntar antes de assumir alguma coisa, tipo, antes de assumir uma atitude ou antes de tentar ajudar, porque, como eu disse, nem sempre essas pessoas estão precisando de ajuda. Então, quando elas precisam, elas pedem. Se elas não pedem, é porque elas conseguem fazer. Então, nunca é demais perguntar se a pessoa quer ajuda. E também é uma coisa que eu digo, não perguntar dessa maneira, tu quer ajuda para fazer isso? Eu posso ajudar você em alguma coisa? Então, a pessoa vai deixar evidente as coisas que ela precisa e as coisas que ela não precisa de ajuda.
repensar palavras e expressões da língua portuguesa que ridicularizem a pessoa com deficiência, né? A gente vai ver aqui, a gente já viu algumas expressões e vamos ver outras também para a gente debater sobre isso. Lembrar que piadas ofensivas nunca são engraçadas. Então, do mesmo modo que há piadas sobre piadas racistas, piadas contra a comunidade LGBTQIAP+, que a gente não pode aceitar mais e que a gente já visualiza de outra maneira. Então, vamos repensar isso também com relação às pessoas com deficiência, porque não adianta lutar por uma causa e esquecer que existem outras, né? Diante da nossa sociedade, que todas as pessoas precisam ser tratadas com respeito. E olhar ao seu redor, né? Eu sempre falo, quantos amigos com deficiência a gente tem? E eu não falo disso como que a gente já vai para o próximo ponto, né? Não tratar pessoas com deficiência como cotas. Como é que eu posso dizer? Quantos amigos nós temos com deficiência? E não é pelo, eu preciso ter amigos com deficiência, não, no modo de refletir. Por que eu não tenho amigos com deficiência? Isso se deve ao fato de não conhecer pessoas com deficiência, ou isso se deve ao fato da gente não se oportunizar a conhecer pessoas com deficiência, ou aquele de medo de eu não vou saber conversar, eu não vou saber o que dizer, eu não vou saber como tratar. Então, o porquê de não termos pessoas com deficiência no nosso ciclo de amizades? Também, nesse momento, a gente para pensar, por que não existem pessoas com deficiência no nosso ambiente de trabalho? Por que não existem pessoas com deficiência na nossa sala de aula na universidade? Cadê essas pessoas? Onde elas estão? Por que não estão aqui? Então, quantos filmes e séries a gente vê pessoas com deficiências protagonizando? Eu sempre costumo usar como exemplo a Malhação, que eu acho que há uns 2, 3 anos atrás, tinha uma personagem com deficiência auditiva, mas ela era interpretada por uma pessoa sem deficiência auditiva. Então, qual é a problemática por trás disso? A pessoa sem deficiência, que não convive com uma pessoa que tem aquela deficiência, ela vai acabar trazendo falas e expressões, e, vamos dizer assim, expressões faladas e também corporais, né, de uma pessoa sem deficiência. Então, vai acabar trazendo de maneira pejorativa situações, vivências que não condizem com a realidade dessas pessoas. Então, quantos atores a gente conhece, quantas pessoas da área artística a gente conhece que são surdas? Isso, Camila. O filme Um Lugar Silencioso, a atriz tem deficiência, da deficiência auditiva. E nessa vivência com Malhação, eles tinham o apoio de um instrutor surdo, do Léo Castilho, que é um artista maravilhoso. E quantos outros artistas a gente tem surdos e que não tem essa oportunidade, porque eles acham mais barato contratar uma atriz que já seja famosa, vamos dizer assim. Eu não digo mais barato no sentido de, mas como assim mais barato? Se ela já é famosa, né? Se não se torna mais caro? Eu acredito que não, porque além do artista surdo, eles teriam que pagar uma pessoa, vamos dizer, um profissional de tradução e interpretação em Libras, e como normalmente a gente atua por hora, e se vocês forem olhar a tabela da FEBRAPILS, né, que é a Federação Brasileira dos Tradutores, Intérpretes e Guias Intérpretes, que a gente também faz esse trabalho com pessoas com surdo-cegueira. Então, se vocês forem ver a tabela, que é a nossa maior dificuldade, é conseguir que as empresas nos paguem de acordo com essa tabela, porque eles acham um valor muito elevado, e acaba que a gente tem que entrar numa discussão sobre como funciona o trabalho de tradução, e existe uma diferença entre um trabalho de tradução e interpretação, então a gente tem que expor essas diferenças, expor de quantos profissionais, normalmente eles só querem um profissional para fazer todo um trabalho de tradução de horas, no qual a gente vai precisar de 3, 4 tradutores. Então, é todo um processo. Então, eu acredito que eles não iam precisar só de um tradutor. E se esse pagamento, esse contrato for realizado por hora,
isso aí vai ficar um valor, vamos dizer, muito elevado e que para eles não vai compensar. Então, por isso que a gente vê muitas pessoas sem deficiência atuando em papéis de pessoas com deficiência. E também na questão de livros. Quantos livros a gente lê que a gente sabe que são escritos por pessoa com deficiência? Por que esses livros não são comprados? Por que não existe essa divulgação desses livros? Não tratar a pessoa com deficiência como cotas, como eu já disse, não é uma questão de ter amigos, porque eu preciso ter um amigo com cada deficiência. Não, aqui a problemática é repensar o porquê eles não estão no nosso ciclo de amigos. Não se sentir especial por fazer o mínimo. Tem muita gente que, ao ser solicitada uma ajuda, eu ajudei aquela pessoa cadeirante, eu me senti tão maravilhoso, pronto, já reservei meu lugarzinho no céu. Gente, ser compreensivo e ter empatia é uma obrigação de todos nós enquanto seres humanos, então não se sentir especial por fazer o mínimo e tentar ser inclusivo em todos os aspectos da vida. Como a gente já falou, né? Não adianta no ambiente de trabalho, é aquela história, não adianta ser um bom profissional se eu não sou um bom ser humano. As duas coisas precisam andar juntas. Então, ser inclusivo em todas as esferas da nossa vida é muito importante, para que a gente também seja dentro desse ambiente do trabalho. Então, a gente vai conversar agora um pouco sobre, vamos substituir, então, como a gente substituir algumas expressões da língua portuguesa. Como vocês acreditam que a gente pode substituir o termo mancada? Que mancada? Alguém? Como a gente pode Vacilo. falar mancada sem perder o sentido da frase? Vacilo. Que vacilo. Que vacilo. Errou feio, hein? E chegando algumas aqui, errou, hein? Então, a gente pode também trocar por sacanagem, errou feio, que vacilo. E a gente não perde o sentido da frase, né? Porque normalmente a gente usa a expressão para significar um erro, um lapso. Então, não pode não fazer diferença na vida de quem usa, né? Da gente que faz uso. Mas pode fazer muita diferença na vida de quem tem alguma deficiência. E principalmente as pessoas com, vamos dizer assim, que são mancas, né? Vamos dizer assim, têm uma deficiência física e que não pode se locomover de alguma forma. O retardado, a gente já viu, né? Que é usado muito com pessoas com deficiência intelectual, que você acaba, de certa forma, dizendo para a pessoa com deficiência são inferiores, ao ser comparada, usando através do insulto, a gente pode estar rebaixando essas pessoas, né, colocando elas no lugar superior. Quem nunca usou a expressão João sem braço? Ele deu uma de João sem braço. Alguém? É para falar de preguiça também, não é? Isso. A palavra desentendido também pode ser usado no lugar de João sem braço. E vai exprimir a mesma ideia, né? Sem esse cunho preconceituoso. Essa expressão teve origem em Portugal. E esse termo se popularizou, vamos dizer assim, quando os moradores de rua fingiam não ter braço para conseguir mais esmolas nas ruas. Então, assim, não faz sentido, né? Vamos dizer assim, relacionar a falta de um membro a um mau caratismo. E a gente pode dizer que esse termo só reforça, né? Essa conexão que as pessoas utilizam. Nossa equipe não tem braço. Que é aquela história do, eu cheguei da academia, não tenho perna para isso. Não tem capacidade, não tem disponibilidade. Isso. Nossa equipe não tem braço. Não tem Outra expressão que relaciona membros do corpo com produtividade, né? Então, assim, pessoas com deficiência têm capacidade de atuar com excelência em qualquer profissão. E a gente sabe disso. É possível substituir o uso da expressão por algo como
precisamos de mais funcionários ou contratações para entregar um resultado melhor, a nossa equipe está reduzida, a gente não tem como, precisamos de mais funcionários. É uma coisa simples, mas que para a gente pode não fazer diferença, mas para as pessoas que possuem alguma deficiência física e que não tenham o braço por algum motivo, né? Pode fazer isso. Gente, eu vou fechar a janela aqui. Vocês estão escutando uma música no fundo? Eu vou fechar a janela rapidinho aqui. Pronto. Fechei as duas janelas. Usou o problema como muleta. Para dizer desculpa. Usou como desculpa. É usado constantemente contra pessoas, vamos dizer assim, como sinônimo de desculpa. É isso mesmo, a gente pode usar também quando alguém está usando um problema como pretexto para fugir das responsabilidades dentro do ambiente de trabalho, de qualquer esfera que a gente venha conviver, né? Esse jogo de palavras dá a entender que uma pessoa que precisa de muletas é menos capaz que os outros. Então, também é um caso para a gente repensar. Deixa eu ver o outro. Fingir demência. Não, isso aí eu quero ver alguém dizer que nunca ouviu. Esse aí é comum. Sim, ou aquele famoso pagou de doido. Outra expressão, né, gente, que coloca a pessoa com deficiência como inferior ou incapaz. A pessoa que reproduz essa frase pode substituir por qual frase? Vocês já pensaram? Essa aí eu uso todo dia. O Douglas falou. Fingiu não saber, fingiu desconhecer. Isso. Pare de fingir que você não entendeu, por favor. A gente pode, né, dizer. Dá para parar de fingir que não entendeu? Eu sei que você entendeu. E o você é surda, ou você tá cega que não tá vendo isso aqui. Então, é como se a gente usasse sempre a pessoa com deficiência como um parâmetro ruim de comparação, né? Então, eu acho que falar um pouco mais perto da pessoa, ou simplesmente perguntar se ela ouviu, eu acho que resolveria a questão, porque acho que também isso daqui eu já usei. Porque eu também vou pedir para usar esse aí, porque você quer ofender, né? Sim, como forma de ofensa mesmo. Você quer ofender e aí você tá, então, apelando com algo negativo. Desculpa, pode falar, Letícia. Esse você é surda ou você é cega, quem tem filho é muito comum falar isso. Viu? Sim, quem nunca ouviu dos pais ou falou, reproduziu com os filhos, né? Então, eu confesso que eu uso muito com a minha filha, quando eu falo as coisas com ela e ela não me obedece, eu vou ter que tentar mudar, né? Mas com esse comportamento. Mas é difícil, viu? Como eu digo, não tem como a gente deixar de usar termos e, vamos dizer, expressões e atitudes como essa de uma hora para outra, porque está tão enraizado nessa nossa educação familiar, coisas de geração para geração, que é muito difícil a gente tirar essa carga da gente. É uma coisa que a gente vai fazendo paulatinamente, aos poucos, né? Eu acho que esse desses daqui que eu trouxe para a gente conversar, eu acho que é o mais usado no dia a dia. Eu acho que é esse você não é aleijado, não, venha buscar. Ou quando a gente tira uma coisa de um lugar e não coloca de volta. Mãe sempre falava muito, tá aleijada, é que não bota as coisas no lugar. Como se a pessoa com deficiência física usasse da deficiência também para não realizar algum tipo de atividade, quando na realidade, normalmente eles são os que mais praticam, que mais realizam as atividades. Érica disse, de acordo com o que aprendemos hoje, vamos nos policiar e repassar a quem conhecemos para educar também. É verdade, a Jéssica disse, são coisas que nem paramos para pensar, é verdade, Jéssica.
realmente como é chato isso, é se colocar no lugar do outro. Eu aprendi muito hoje. Usar essas frases, uma pessoa tecnicamente está com preconceito com quem tem deficiência. Sim, é um tipo de preconceito, Douglas. É um tipo de preconceito. É como se a gente colocasse, do mesmo jeito que normalmente a gente coloca a pessoa com deficiência lá em cima, quando a gente fala, oh, como ele é guerreiro, maravilhoso, conseguiu. Eu, no seu lugar, não conseguiria. Se eu tivesse a sua deficiência, eu não conseguiria. Ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente também bota essa pessoa lá embaixo, quando a gente usa desses termos, dessas expressões, para ridicularizar ou para ofender alguém, né? Se colocando sempre a pessoa com deficiência como alguém incapaz de fazer alguma atividade. A Rafaela disse que parou um pouco de usar após ver algumas publicações sobre isso. Eu tenho aprendido muito também sobre palavras de termos racistas que a gente usa no cotidiano e que a gente nem sabe, né, que são de cunho racista. Nunca se teve essa discussão dentro das escolas. É uma coisa muito, muito recente também, assim como o capacitismo. O capacitismo vem ganhando espaço de 2016 para cá. E agora, com a pandemia, parece que, como as redes sociais, a gente tem visto muita coisa através das redes sociais, então as pessoas com deficiência também ganharam muito espaço dentro dessas redes sociais, e foi quando o tema foi amplamente divulgado, mais amplamente divulgado, e começou a fazer parte das discussões acadêmicas também. Douglas, nesse sentido, tipo, você está surdo para um filho que não escutou o chamado da mãe, ou pelo fato da mãe ter falado isso, só pelo fato do filho não ter escutado mesmo. Tanto faz, por exemplo, eu não escutei e minha mãe grita lá da cozinha, tá surda que não tá me ouvindo, ou eu finjo que não ouvi, ela faz, tá pagando de surda, as duas maneiras são ofensivas, porque colocam a pessoa surda como se não entendesse o que você está falando, quando na verdade elas entendem se a gente falar do jeito certo. Então, se a minha mãe chega aqui mais perto do meu quarto aqui, que eu adaptei, como vocês podem ver, para os trabalhos, né? Quem não adaptou. Então, aqui eu tenho um tecido verde para poder fazer as traduções, é câmera para um lado, ring light para o outro. Então, tá uma loucura. Se ela vem aqui mais perto, por exemplo, e fala, filhota, tal coisa, eu vou ouvir. Então, são estratégias que a gente pode usar para mudar essa fala, né? Essas expressões e atitudes. Deixa eu ver. Liam falando dos pais surdos, do sobrinho. Então, gente, eu vou abrir agora para discussão, vou deixar meus contatos aqui, meu e-mail profissional, né, meu e-mail acadêmico, o meu Instagram e o WhatsApp profissional, caso vocês desejem tirar alguma dúvida, algum material, alguma dica de curso também. E estou aberta a mais alguma pergunta, mais alguma fala de vocês, né, que a gente pode debater. Elian, eu acho que é isso. Elian, aí você faz uso da língua de sinais. É uma coisa bem genética, né, de família. Pronto, gente, estou aberta para possíveis mais esclarecimentos. Minha sogra também, ela escuta, mas não entende muito bem. Às vezes a gente tem que elevar o tom de voz. Se ela tiver de costa, por exemplo, mas ela está passando pelo processo para usar o aparelho, por uma escolha dela, porque está dificultando no trabalho, que também é um problema. Como ela trabalha com o público, muitas vezes as pessoas chegam e fazem um pedido, aí ela não escuta, pede para a pessoa repetir. Ela passou por algumas situações de que a pessoa é bem ignorante com ela. Você está surda que não me ouviu ainda? E aí ela tem que explicar que tem essa perda auditiva e é todo um processo bem constrangedor, né?
Ela também, Eliane. Muitas vezes ela finge que entendeu já para evitar esse tipo de situação constrangedora. Tem pessoas que fazem leitura labial, né? E com a máscara, né? Isso dificultou um bocado, né? Já tive alunos que não, eu tinha que falar sempre de frente para eles, nunca falar de costas, porque eles precisavam, né, da leitura labial. E agora com a questão das máscaras, né? Atrapalhou um bocadinho, não foi? As pessoas que fazem essa leitura, não é? Isso é uma dica que a gente dá, inclusive, para se comunicar com idosos, que eles têm uma perda natural, né, da acuidade auditiva e visual. São técnicas de comunicação terapêutica, né? Uma forma de você fazer uma comunicação efetiva. E aí eu acho que isso vale para todas as pessoas que têm algum tipo de limitação, né? Eu acho que quem tinha algo para comentar acabou comentando durante a apresentação, mas a gente quer, né, nesses últimos 5 minutos que a gente tem, deixar esse último espaço. Quem precisa, por favor, abre o microfone, fala, tá? Que a gente tem esses minutos finais aqui para ouvir vocês. E de antemão quero dizer que foi um prazer, né, estar com vocês essa tarde, conversando sobre práticas anticapacitistas e reforçando que é uma desconstrução diária, né, nesse processo. O Douglas disse, eu acredito que essas frases são apenas variações linguísticas. Elas não são tratadas como variações linguísticas, Douglas, porque a gente vê o uso delas, acredito que no país todo. Uhum. São expressões da língua portuguesa, de maneira geral mesmo, utilizada até em livros como forma de aprendizado, né? De alguns processos dessas expressões. Tem gente ainda entrando. Eu acredito que mesmo muitas vezes a gente sabendo dessas teorias e dessas práticas que podem vir a magoar algumas pessoas, infelizmente a gente acaba usando e muitas vezes nem prestando atenção que pode machucar outra pessoa. Eu acho que a mensagem aqui, não é de aprendizado, de escuta, não de apontar o dedo e dizer você é racista, ou no caso, né, capacitista, porque você está usando essas frases. Não é isso que a gente quer colocar aqui, por favor, né, que isso fique muito claro. Isso são expressões que a gente aprende convivendo em sociedade e o objetivo é a gente entender que elas têm um fundo, né, pejorativo. E esse fundo pejorativo está justamente, neste caso que a gente está trazendo, né, pautado nessa visão capacitista, de que só algumas pessoas são capazes e que você ser incapaz é uma ofensa, é ofensivo. O objetivo daquelas frases serem usadas é para ofender, não é? Mesmo que seja uma ofensa leve, como é o caso de algo sarcástico. Sarcasmo é uma ofensa, certo? Você está ofendendo a pessoa, né? Então, quando você fala de forma sarcástica, você está surdo, isso é pejorativo, né? Porque você está associando a palavra surdez com algo negativo que você está lá para xingar aquela pessoa com aquela palavra, né? Então, a gente compreender que isso está arraigado nas nossas linguagens, né? É simplesmente para que a gente aprenda, e se você desejar corrigir isso, porque ninguém é obrigado aqui, né, nesse processo, se você concorda que é incorreto utilizar esses termos, você adapta a sua linguagem, afinal, a língua portuguesa é riquíssima, existem sinônimos que você pode usar, outras frases que você pode usar, e, inclusive, mostram uma inteligência maior do que o uso de sarcasmo. Sim. Então, assim, isso é o objetivo principal dessa conversa aqui, é a gente expandir os nossos conhecimentos, expandir a nossa mente. Eu agradeço muitíssimo a presença de Amanda, eu ia falar Tamires. Sem problema. E fico feliz que você tenha aceitado o convite,
nós, como parte do NAPNE, certamente vamos buscar, né, o seu apoio novamente em outros momentos. E agradeço também a todos que conseguiram participar, especialmente aqueles que conseguiram ficar do começo ao fim, né, nessa apresentação. Agradeço muitíssimo. Alguém levantou a mão. Thaís. Acho que foi sem querer. Foi um errinho aqui, professora. Fica à vontade. Bom, eu quero agradecer também a presença de Amanda por estar aqui conosco. É um momento muito rico, né? Muito esclarecedor, como a professora Camila falou. Tem tantas maneiras que a gente pode falar, que muitas pessoas às vezes falam a maioria, sem ter noção de que aquilo realmente magoa, né? E aí a gente vai aprendendo de forma gradativa e vai repassando esse conhecimento para outras pessoas também. Então, assim, é um momento de muito, muito bom. E a gente vai oferecer outras atividades tão boas como essa também no decorrer, certo? Do semestre, né? Então, quero muito agradecer a Amanda por esse momento tão rico, né? O que mais? Quero agradecer também a todos vocês que estão aqui, alunos, Isabela, presente, nossa colega servidora do Campus Abreu Lima está presente. Temos aqui 67 pessoas, né? Um público bastante grande. Mostra como o pessoal, a comunidade do Campus Abreu Lima e outras pessoas externas também ao campus, né? Tem interesse no assunto. Então, assim, eu acho que a gente tem muito a crescer e o Campus Abreu Lima tem muito a oferecer para a comunidade, sim. Tá certo? E, gente, não se prender apenas às expressões, né? Mas essa visão de tudo que a gente conversou, de acreditar que a pessoa com deficiência não vai conseguir realizar uma atividade para a qual ela se especializou na área, ou questões básicas do dia a dia, a gente acreditar que ela não vai conseguir, antes dela mostrar ser capaz ou não, ou ver a deficiência antes de ver a pessoa. Então, Maria, vamos dizer, enfermeira. Então, é Maria, enfermeira, uma pessoa com deficiência. Não é, é aquela deficiente lá de cima, mulher. Então, ela é Maria, antes de ser a pessoa com deficiência, ela é enfermeira, e antes de ser enfermeira, ela é Maria. Então, sempre também tratar as pessoas pelo nome que elas desejam ser chamadas, né? Porque essa visão de o deficiente vem muita coisa por trás e acaba propagando ainda mais a exclusão. Então é isso, eu sou muito grata por ter passado essa tarde, estou, como as meninas falaram, aberta a dúvidas nessa parceria entre FPB e FPE, e o nosso campus fica muito feliz em colaborar. Então, eu convido todo mundo que está presente, que puder e quiser, evidentemente, abrir a câmera para a gente registrar, tirando um print aqui do nosso auditório virtual. Que tal? Camila, tu tira um print, que meu teclado aqui, ele tem problemas para isso. Eu estava falando com o Yarla aí. Eu tiro aqui, eu tiro. Yarla, você tira? Então, vamos aparecer para registrar esse momento. Olha, Jéssica, tem até alguém a mais ali, ó, assistindo. Muito bem. Ó, Jéssica está acompanhada também. É uma alegria para a gente poder ver vocês aí, as carinhas de vocês, minha gente. Verdade. A gente está falando que vai ficar incógnita sem problema. Deixa eu organizar aqui para colocar o máximo para aparecer. Pronto. Falta Letícia, Vitória, Tamires, olha, Manuela, Júlia, vamos lá. Ó, só não pisca para não sair na hora. Tu avisa, viu, Yarla, por favor. Pronto, vamos lá. Todo mundo sorrindo, viu? Pronto. Aí, muito bom, beleza. Obrigada, gente. Ótimo. A Tamires apareceu ali com a máscara, muito bem, muito bem. Muito bom. Que bom ver vocês. Pronto, então, podemos encerrar. Vamos lá. Amanda, muito obrigada. Obrigada Felicidades a todos nós, a todo mundo aqui, certo? Nas nossas atividades, nas nossas ações. Que sejamos bastante produtivos, certo? Isso, eu vou realizar nosso... tá, Yarla? Eu vou compartilhar contigo.
Certo, Camila, valeu. Vocês vão receber o certificado via Even, tá, gente? Não se preocupem, tá certo? Ô, Camila, Oi. eu percebi que eu não entrei pelo meu e-mail institucional. Eu não vou levar falta, não, né? Não, porque aqui eu pego pelo nome completo, desde que não tenha outra Lorena Raiz, Tá certo. tá bom? Tá. Então Ok. é isso. Tchau, gente. Tchau, gente, tudo de bom. Felicidades para todo mundo. Ana, Todos você tem que nós. interromper a gravação antes de encerrar, tá certo? Agora Porque senão mesmo. A gente sai e fica gravando nada. Vou interromper. Isso, muito bem. Já está interrompido.